7 lições sobre o silêncio que você precisa aprender nessa aula. Primeira, calar-se em certas situações demonstra sabedoria e prudência. Segunda coisa, as palavras têm poder. Por isso, antes de falar, avalie, julgue suas próprias palavras. Ao invés de julgar a palavra dos outros, julga as tuas, meu filho. Terceiro, o silêncio te ajuda a dominar a língua. Capítulo 3 do livro do apóstolo Tiago. A língua é um veneno mortal. Quarto, aprenda a se calar, porque isso aumenta a sua capacidade de ouvir. Aprenda a se calar, porque isso aumenta a sua capacidade de ouvir. Sabe por que muita gente não escuta, não ouve ninguém? Porque não sabe ficar calado. Quinto, o silêncio permite tempo de reflexão e evita respostas impulsivas fora de hora. 6. O silêncio contribui para que as suas ações falem mais do que as palavras. Por último, o silêncio é uma demonstração de respeito pela opinião alheia, mesmo que seja diferente da sua. Às vezes eu escuto uma coisa que não tem nada a ver, mas só que a pessoa é mais velha do que eu, tem mais resultado que eu. Mesmo que eu não concorde, eu não rebato, eu fico em silêncio. Uma das características que denuncia a sabedoria na tua vida é o poder que você tem de ficar em silêncio. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz assim: até o tolo, ou seja, o cara que é burro, que não sabe nada, ignorante, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E o que fecha os seus lábios é tido como entendido. Gente, é muito importante a gente usar o silêncio ao nosso favor. Para você ter o domínio próprio de manter o silêncio quando necessário e falar pouco quando possível, não adianta só estudar inteligência emocional. Você precisa ser uma pessoa espiritual. Pessoa espiritual é que cumpre princípios espirituais. Por exemplo, uma pessoa espiritual tem domínio próprio. Uma pessoa espiritual sabe perdoar rapidamente. Uma pessoa espiritual é grata. Isso aqui é fundamental. Tem coisas que você só tem que observar, mas não emitir sua opinião. Tem coisas que você vai ter que ver, mas não rebater. Tem coisas que você vê e tem que só administrar internamente e não expor externamente. 7 lições sobre o silêncio que você precisa aprender nessa aula. Primeira, calar-se em certas situações demonstra sabedoria e prudência. Segunda coisa, as palavras têm poder. Por isso, antes de falar, avalie, julgue suas próprias palavras. Ao invés de julgar a palavra dos outros, julga as tuas, meu filho. Terceiro, o silêncio te ajuda a dominar a língua. Capítulo 3 do livro do apóstolo Tiago. A língua é um veneno mortal. Quarto, aprenda a se calar, porque isso aumenta a sua capacidade de ouvir. Aprenda a se calar, porque isso aumenta a sua capacidade de ouvir. Sabe por que muita gente não escuta, não ouve ninguém? Porque não sabe ficar calado. Quinto, o silêncio permite tempo de reflexão e evita respostas impulsivas fora de hora. 6. O silêncio contribui para que as suas ações falem mais do que as palavras. Por último, o silêncio é uma demonstração de respeito pela opinião alheia, mesmo que seja diferente da sua. Às vezes eu escuto uma coisa que não tem nada a ver, mas só que a pessoa é mais velha do que eu, tem mais resultado que eu. Mesmo que eu não concorde, eu não rebato, eu fico em silêncio. Uma das características que denuncia a sabedoria na tua vida é o poder que você tem de ficar em silêncio. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz assim: até o tolo, ou seja, o cara que é burro, que não sabe nada, ignorante, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E o que fecha os seus lábios é tido como entendido. Gente, é muito importante a gente usar o silêncio ao nosso favor. Para você ter o domínio próprio de manter o silêncio quando necessário e falar pouco quando possível, não adianta só estudar inteligência emocional. Você precisa ser uma pessoa espiritual. Pessoa espiritual é que cumpre princípios espirituais. Por exemplo, uma pessoa espiritual tem domínio próprio. Uma pessoa espiritual sabe perdoar rapidamente. Uma pessoa espiritual é grata. Isso aqui é fundamental. Tem coisas que você só tem que observar.